Vamos ler na palavra de Deus. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Apocalipse 13, por favor. O livro das últimas revelações. O último livro da Bíblia. 13 de Apocalipse. Vamos ler de 1 a 10. Todos encontraram? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Somente até aqui. Deus abençoe, tome assento. Bom, nós temos falado nesses dias sobre os sinais, né? E o último sinal que nós falamos foi o sinal da apostasia. E foi dito aqui, pelo menos, as principais coisas que precisávamos saber sobre a apostasia. Bem-aventurado, de novo, o que guardou a palavra, não é? E todos nós que damos crédito à palavra deveríamos ter estado aqui no encontro de casais, os casados. Porque quanto mais eu aprendo da palavra, mais eu me fortaleço em Cristo Jesus. E ontem a palavra foi dirigida para os casais. Mas você não pode agir no livre-arbítrio das pessoas, né? Pessoas são livres para fazer tanto besteira quanto coisa certa. A pregação é ministrada, não é, irmãos? Tem gente que quer cobrar do pastor aquilo, por exemplo, eu prego aqui a palavra de Deus. Aí parece que o pastor é obrigado que as pessoas vivam aquilo que está sendo ensinado. Não, irmãos, vocês são livres. E eu não sou fiscal da vida de ninguém. Você faz o que você escolher fazer. Eu sou o ministrante da palavra. Eu não vou ficar na casa dos outros e nem no coração dos outros ensinando, não é? Por exemplo, eu ensino aqui que casamento é um só, sim ou não? Eu ensino que não deve se separar, sim ou não? Eu ensino que deve perdoar, que deve curar, que deve abraçar, que deve ser família, sim ou não? E eu tenho culpa se alguém casou a segunda vez? Se a pessoa separou, divorciou, e a pessoa pede para que eu ore por eles, eu vou deixar de orar como pastor? Agora, qual que é meu sonho? Ninguém separa, irmão. A Bíblia diz que Deus cura, mas só que o nosso orgulho não deixa. Mas aí vem aquele negócio, né? Igual ontem nós falamos sobre isso, mas a maioria não vem, e principalmente os casais que precisam. Como é que faz? Aí eu sou culpado.
do outro que separou, do outro que... Oh, por favor, meus irmãos. Um dia nós seremos julgados por Deus e seremos julgados pelo que sabemos. Eu não sou seu fiscal e nem você, mas eu vou pregar a palavra. E se Deus me revelar aqui, o que Ele revelar, eu vou apontar até o dedo, se for preciso, se Deus me dirigir. Mas eu desci desse altar aqui, meu irmão, eu não sou fiscal. E nem vou obrigar você a viver o que eu falei, que Deus nos deu. Não. Você é livre para tomar as suas decisões. E não posso fugir da minha função de pastor, que é fazer a parte que me cabe. Ok? Então, meus queridos, nós estamos falando de sinais. Eu vou fazer aqui um breve resumo de outros sinais que nós ainda não falamos, para nós entrarmos alguma coisa mais sobre o tema, o anticristo, líder mundial. Só para a gente saber mais ou menos o que está para acontecer, para a gente se posicionar. Alguns breves sinais, alguns sinais que eu vou falar brevemente. Um dos grandes sinais também da volta do Senhor Jesus, dos dias daquilo que está acontecendo nesses dias, é o aumento do conhecimento. 12:4 de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de lá para cá, e o saber se multiplicará. Hoje nós temos toda a informação nas nossas mãos, tanto do que é certo quanto do que é errado, sim ou não? Antes você precisava de ter uma Barça. Quem lembra de Barça aí? Uma enorme enciclopédia, uma das melhores enciclopédias. E você precisava de ter, precisava de consultar, você precisava de fazer curso, você precisava de realmente um punhado de coisa. Não, hoje está aí no computador. Só que você tem que ter cuidado, tem que ver que fonte e tudo mais. Mas aí você já sabe sobre isso. Mas então, hoje nós temos tudo ao nosso alcance. E as coisas que estão acontecendo aceleradamente. E nós estamos tendo informações e informações. E tanto é que tem pregações que são muito mais informações do que revelação de Deus para o povo. E as pessoas admiram as revelações do conhecimento do homem, mas não estão sendo tocados nas almas e transformados. E parece que cada congresso, quanto maior for, mais nós temos que trazer coisa da ciência, coisas novas, há uma descoberta nova, uma invenção nova, para que as pessoas admirem e tudo mais. Não, nós precisamos de mensagens puras e simples, que mudam as pessoas, que dê a elas entendimento, clareza, para andar com Jesus. Eu sou o defensor desse ponto. Outro sinal, o aumento das viagens. Daniel 12:4, nós falamos aí, muitos correrão de lá para cá, não é? E também Naum 2:4, os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente, ou velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. O Naum teve uma revelação daquilo que ele não sabia, né? E como tochas, são os faróis dos carros. Mas ele nunca viu um negócio desse, ele via carroça. Mas ele teve uma visão dos carros. E hoje é assim. Hoje tem túneis que passam de um continente para o outro. Pontes enormes que cruzam os oceanos. E os carros estão passando. Então, o aumento das viagens. Hoje é fácil viajar. Você pega um avião e em 9 horas você está a 12 mil quilômetros daqui. Então, é muita coisa, não é? E 12 mil quilômetros seria mais ou menos, se fosse viajar 1.000 quilômetros por dia, seria 12 dias. Não, em 9 horas você está no lugar. Então, esse é um dos sinais, estava escrito na Bíblia há muitos anos antes de Cristo. Aumento das comunicações.
24:14 de Mateus. Hoje comunicação hoje é em tempo real, tudo. Para nós, por exemplo, quando eu era adolescente, até jovem, era impossível você imaginar que alguém no Japão falaria agora comigo e eu estivesse vendo a pessoa e a pessoa me vendo. Um absurdo. Hoje é natural, uma coisa simples, uma coisa que a gente nem percebe o quanto que é extraordinário. E quando diziam, nós vamos poder falar isso, fazer isso, mas não é possível. Pois é possível. Hoje existem os hologramas também, não é? A pessoa, ela aparece diante de você, como se estivesse diante de você por um holograma. E tantas coisas. Outra coisa, guerras e rumores de guerras. Nunca deixou de ter guerra, mas agora o número das guerras se avolumaram. E a pior delas é a Guerra Fria. É a guerra que não aparece e que estão por aí. As guerras que estão por aí. Outra coisa, essas guerras e rumores de guerras, Mateus 24, 6-7. Malignos transgressores, Daniel 8, 23-25. Quantos grupos de terroristas nós temos no mundo? Cruéis, né? O Estado Islâmico teve aí uma ascensão terrível e vai. Outras coisas, guerras de Israel. Tivemos diversas guerras e tem ainda um punhado de gente querendo fazer guerra, incriminar e aquela coisa toda. Outro sinal, também, reavivamento do Império Romano, Daniel 2, 40-45, a comunidade europeia, nós vamos ver alguma coisa sobre isso mais na frente. Outra coisa, o sinal, o surgimento do governo mundial, e nós estamos vendo o quanto é necessário um líder mundial hoje, principalmente com tudo isso que está ocorrendo. E já tem aí muitas altas personalidades do mundo dizendo da necessidade de um governo único. E olhando do ponto de vista administrativo é conveniente, é bom, já que nós queremos o bem de todos, não é? E só que nós sabemos que esse governo único será o anticristo. Outro, princípio das dores, aí nós já falamos sobre isso muitas vezes. Outro, degradação moral, Mateus 24, 37, Lucas 17, 2 Timóteo 3, de 1-10. Essa degradação moral é um absurdo. Vamos começar pelo simples, que é absurdo. Existem igrejas que se dizem evangélicas do nudismo. O pastor aparece na igreja nu, os irmãos aparecem na igreja nu, são os naturalistas. Igreja evangélica do nudismo. Você acha que eles não arrumam um versículo bíblico para isso? Arruma. Vocês acham que eles não arrumam teoria para isso? Arruma. A Bíblia não diz em Gênesis, no capítulo 2, que o casal estava nu e eles não tinham vergonha? Não se envergonhavam? Então, aí eles vão falar da restauração nossa em Cristo Jesus, que em Cristo a gente recupera tudo e que pode ficar nu, que não tem problema. Só que essa é para o Satanás ver, né? Quantas igrejas evangélicas, a igreja do rock, pauleira, doido, e os caras tudo desfigurado. Igrejas evangélicas dos shows, com tanta coisa que parece tudo menos uma igreja. Igreja não prepara o povo para essa vida, a igreja prepara o povo para a vida que está vindo na eternidade. Mas aí a igreja é um show de pirotecnias, um show de coisa para atrair gente, para firmar gente, para ganhar jovem, para ganhar não sei o quê. Queridos, se a palavra não te ganhar, você não será ganho por mais nada.
Se a palavra não fizer a obra que tem que ser feita, não vai acontecer nada na sua vida. Você tem que ser ganho pela palavra que ouve, pela revelação da verdade do Evangelho. O Evangelho tem que transformar a nossa vida, senão eu não recebi, eu não aceitei. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E aí, a degradação moral, as pessoas falando mal de Deus como se fala mal de qualquer coisa, não tem temor, não tem tremor diante de Deus, tanto lá fora quanto nas igrejas, embora tenha um povo que está se enchendo de Deus, está tendo mais temor de Deus nesses dias, está se revelando a verdadeira igreja do Senhor. A igreja morna, e nós já falamos um pouco sobre isso várias vezes, porque a igreja de Apocalipse 14 a seguir, a carta à igreja de Laodiceia, a Laodiceia é a última das igrejas, na cadeia das 7 igrejas, a última história é a história da igreja de Laodiceia. A igreja estaria morta, a igreja ela seria indiferente, e hoje é assim, você prega o Evangelho, você fala sobre o pecado, a destruição do pecado, a pessoa continua em pecado, a pessoa não confessa, faz mal para si, faz mal para a igreja, faz mal para tudo que está ao seu redor, como Jonas em pecado e o barco ia afundar, naufragar, não, mas não conserta a vida, não repara a vida. Ouve a verdade, continua em pecado, ouve a verdade, continua mentindo, ouve a verdade, está pensando se vai aceitar a verdade. É a igreja indiferente, a igreja morna, é a igreja da última hora, que causa muita angústia nos nossos corações, mas que nós não podemos fazer outra coisa, senão orar para que Deus derrame avivamento e continuar pregando a palavra da verdade. Então são estes alguns 2 principais sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como outros que nós já falamos, o sinal de Noé, casa e descasa, nós já falamos também do esfriar do amor, nós falamos de outras tantas coisas, e vocês que se interessaram já ouviram. E agora nós vamos falar um pouco, só para você entender, sobre essa manifestação do anticristo. Nós temos falado sobre o anticristo e alguns já sabem, claro, mas outros não sabem. E nós vamos trazer aqui algumas indicações. Quando nós falamos de escatologia, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Escatologia são as coisas que estão para acontecer. Então tem muita coisa que diverge. Nós temos um credo confessional, às vezes batistas têm outros, presbiterianos semelhantes aos batistas, às vezes tem uma coisa que tem 2 visões, às vezes tem 4 visões, às vezes tem 6 visões, tem 7 visões de uma coisa que está para acontecer. As pessoas interpretam de uma forma diferente. Então o que nós podemos fazer aqui é trazer aquilo que nós acreditamos ser, segundo a palavra de Deus, e tentando ter um coração puro diante de Deus para trazer o entendimento destas questões. Por isso que tem contradições, eu já estou avisando. O importante de tudo não é saber dentro dos detalhes o que vai acontecer. O importante de tudo é ser fiel até a morte. É guardar a palavra para não pecar contra Deus. Esse é o segredo. E pecar contra Deus, meus irmãos, não é só não adulterar, não fornicar, não prostituir, não mentir, não matar, não roubar. Não. Não pecar contra Deus também é amar o próximo. Não pecar contra Deus é perdoar o próximo, é ajudar o próximo. Tem pessoas que erram, sim ou não?
Tem pessoas que pecam, sim ou não? Agora, por exemplo, uma pessoa vem e infelizmente ela escorrega, ela caiu, ela pecou. E então o que acontece na igreja, irmãos? A pessoa que realmente tem caráter e ela não quer essa vida, ela procura o pastor e vai se tratar espiritualmente. Eu estou em pecado, o pecado me separa de Deus e o Senhor é meu pastor para me ajudar a ser ligado novamente em Deus. Pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e fiz isso, e fiz isso. O que eu faço? Assim, assim, a Bíblia diz assim, você fazendo assim, e você vai restaurar. E você vai passar 2 meses, você vai passar 3 meses sem Santa Ceia, e vai trabalhar a sua vida espiritual em jejum nesse tempo, em oração, em dedicação, fidelidade, vai olhar para o céu, porque primeiro, ceia não restaura ninguém. Ceia só fortalece quando estamos em comunhão com Deus. Se não estivermos em comunhão, ela faz a gente ficar doente, ela faz a gente ficar fraco, e muitos morrem. Então é sério. Então fica sem ceia agora essas 2 vezes, essas 3 vezes, e vai orar e vai jejuar e levantar a sua vida espiritual. Quando você estiver forte espiritualmente, participa da ceia e o selo acontece. Então é isso que acontece. Aí a pessoa cometeu um problema, o erro, o pecado, e ela foi orientada. Então ela ficou 2 meses ou 3 meses e ela foi restaurada. Acabou. Então o que acontece depois disso? Ela volta para a comunhão. Ela volta, se tinha cargos, para os cargos. Por quê? Porque foi restaurada, irmão. Agora tem gente que pensa que porque pecou a vida inteira, agora a pessoa tem que ficar afastado. Nós somos, por acaso, daqueles que discriminam e não perdoam? Nós somos daqueles que acusam como os fariseus e excluem? Não, nós somos daqueles que tratam e restauram e repõem no seu lugar. Agora tem gente que parece que porque a pessoa errou, ela nunca mais pode ter um cargo, ela nunca mais pode fazer. Irmão, tem gente que se diz honesta, nunca faz nada para a igreja. Por favor, sejamos lavados no sangue de Jesus e convertidos. Agora, a gente não pega a pessoa e coloca aqui na frente, essa pessoa aqui, ela cometeu tal pecado duro, difícil, terrível, e agora a igreja vai julgar a pessoa. Não, nós não somos daqueles que expomos, nós guardamos segredo, porque nós queremos a pessoa restaurada. Então, ao invés de julgar as pessoas, julgue-se a si mesmo, e veja se você está de pé. Porque às vezes o que adulterou, que a gente julga adultério o pior dos pecados, mas às vezes não é. Às vezes o que adulterou já está curado e restaurado. E às vezes a sua língua ainda não está. E o linguarudo, irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina. A Bíblia não diz que Deus abomina o adúltero. Ela diz que Deus abomina o que semeia contenda. É Bíblia? Sim ou não? Então vamos nos lavar no sangue de Jesus. Você sabe quanto que é pesado para o pastor tratar essas coisas? Porque o pastor tem que amar, mas tem que disciplinar. Aí sabe o que acontece nas igrejas? Às vezes, o pastor, se ele não disciplina, está sendo omisso. Se ele disciplina, ele não ama. Aí a pessoa faz o seguinte: disciplinou, tadinho, mas ele é duro demais. Por que ele afastou o irmão, afastou a irmã? Ai meu Deus. Aí volta o irmão e diz: por que esse irmão foi voltado assim tão cedo? Irmão, deixa o altar para a gente que está lutando para fazer a vontade de Deus. Ora por nós. Jesus sabia de tudo que Judas estava fazendo? Julga Jesus então. Julga. Joga a pedra fora, vamos nos lavar no sangue de Jesus. Quem é o anticristo? Então nós vamos falar sobre esse surgimento do anticristo, que está para acontecer. Quando você estuda mais
profundamente a política econômica mundial, a política social, todas as políticas, enfim, você entende que está sendo preparado isso. Principalmente quando os nossos olhos se voltam para a comunidade europeia. Porque ali há a união de nações, é uma comunidade de nações. E você vê o cenário se montando e muitos creem que é de lá que vai surgir o anticristo, apesar de que temos outros pensamentos. Querem aprender sobre isso? Estão interessados? Então vamos lá. Hoje nós vamos só dar uma introdução, por causa do tempo que nós também usamos aqui para falar dos outros sinais. 1 de João 2,18, não precisa abrir que vocês já conhecem, vamos abrir depois. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Palavra de João, na sua carta, primeira carta, 2,18. A palavra, meus irmãos, no grego, para anticristo, ela costuma ter dois significados, mais um principal. Ela pode significar contra Cristo. Muitos que estão contra Cristo, estão prestando atenção? Contra Cristo. Nessa hora, irmãos, o diabo pega a mente de gente e faz ficar lá no cenário lá de fora. Traga a sua mente para cá. É importante que você aprenda sobre isso. Então, um dos significados, qual é? Contra Cristo. Qual que é um dos significados? No sentido de uma pessoa, é a pessoa que está trabalhando contra Cristo. E nesse sentido tem muitos no meio de nós. Meio de nós que eu digo, tanto dessa igreja, quanto da outra que está ali, da outra que está ali, da outra que está ali. A outra coisa que eu descobri, que a Camila é filha do pastor que era pastor aqui na Assembleia El Shaddai, não é? Oh Jesus, que dor, né? Misericórdia. Meu Deus do céu. Então, no sentido de trabalhar contra Cristo, irmãos, você luta para fazer obra missionária, tem gente que fala mal da obra missionária. Diz que não era para fazer lá. Se fizesse aqui, teria outros problemas, como tem em vários lugares. A gente está custando dar conta daqui, por que vai manter outra igreja? Não pensa em almas. E é igual Judas lá. Para que esse tanto de dinheiro desperdiçado? Podia dar aos pobres nada. O Judas estava pegando para ele. A gente fica falando coisas só para inventar sobre situações. Irmão, abre o seu coração e sua mente para trabalhar para Jesus. Não seja um anticristo. E aí, pode significar também em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou certo poder tomar o lugar de Cristo, ou em uma imitação de Cristo, aquela imitação que é contra. Deus diz que além da vinda de um anticristo especial, havia muitos outros anticristos em existência durante a era da igreja primitiva desde João. E a última hora de João compreende da ascensão de Jesus até a sua volta. Isso quer dizer que estamos nos últimos minutos e quem sabe segundos da volta do Senhor Jesus. Então, os anticristos durante esse tempo surgiriam, se manifestariam, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que se levantaram contra a igreja de forma veemente. Nós temos na nossa nação pessoas anticristos. Nós vemos aí pessoas querendo levantar leis
para proibir muitas coisas nas igrejas, e nós somos um país laico. Tanto a igreja cristã pode ser igreja, quando o macumbeiro pode ser macumbeiro, o bruxo pode ser bruxo, o espiritualista pode ser espiritualista, o ateu pode ser ateu. Nós somos um país laico, que dá liberdade para todos serem o que querem ser. E o laicismo é uma coisa bíblica, porque Deus dá a todos o direito de ser quem querem ser, só que Ele vai julgar todos no último dia. Então, na nossa nação tem vários anticristos, que trabalham contra a igreja, e eles queriam levantar uma lei aí, que a gente não podia, tipo assim, eu chegar aqui e falar para vocês, vamos votar, irmãos, só em pessoas cristãs, convertidas, nós precisamos. Irmãos, escutem, muita gente levantou contra política e tal. Contra a política nunca levante, esteja contra a politicagem. Politicagem é satânica, é do diabo, é desonesto, mas a política é a ciência de governar povos, é linda, é perfeita e vem de Deus. Então muitos, aí eu se nós não tivéssemos os políticos que nós temos lá, apesar dos pesares, irmãos, muitas leis já estariam aprovadas, e a igreja, quem sabe, em muitos lugares não poderia ser igreja mais. Quem assistiu o filme Torturados por Amor a Cristo? É mais ou menos isso. Chega lá e começa a mudar a lei, traz a igreja para o seu lado, mas não pode ser de verdade. Tem que apoiar o governo, tem que apoiar o sistema, tem que não sei o quê. É o que aconteceu lá com o governo de Roma na época. Muitos dos sacerdotes não eram sacerdotes pela linhagem de Levi, não, dos levitas, não. Eram sacerdotes pagos por Roma para fazerem a vontade de Roma. Então, nesse sentido, nós temos anticristos na política, nos lugares onde sentam as autoridades, infelizmente. E dentro das igrejas, pessoas que trabalham contra. Pessoas que são contra nas diversas formas. Às vezes, meus irmãos, quanto custa uma mensagem revelada? Não é a mensagem tirada da internet, revelada, a pregação do evangelho. Uma coisa são estudos você pode ir na internet, nas fontes confiáveis e trazer os estudos, porque lá estão enciclopédias, lá estão dicionários, lá estão informações maravilhosas que a gente faz quando vai fazer um estudo. Eu tenho lá várias enciclopédias na minha casa, eu tenho a minha biblioteca, vários dicionários, vários livros de pessoas à altura, como teólogos, dentro da nossa profissão de fé e tal. Então, tem muita coisa que eu teria que entrar e consultar e achar. Não, agora eu ponho lá na internet algo sobre comentário de Barclay e tal. Sai o comentário lá para mim. Então fica fácil fazer o estudo. Agora a mensagem é diferente. O estudo é bíblico, é de Deus e pronto. Agora, pregação, irmãos, tem que buscar de joelhos. Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu povo ao vivo e a cores. Creio que Deus está nos dando esse estudo, que é dirigido por Deus, claro. Mas a pregação é algo que tem que tocar a alma e tocar onde precisa. E a porção do pão vem para alimentar você naquilo que você está com fome e precisa. E isso tem que ser trazido de Deus. E isso custa caro. Mais caro que você imagina. Uma coisa é eu convidar alguém que está aí para vir pregar aqui, e ele paga o preço de uma semana, quem sabe, para vir ministrar aqui uma vez. Outra coisa é você estar à frente e ter que ter de Deus sempre. É caro. E muitas pessoas levantam contra o pastor. E não é só aqui não, eu estou falando em termos gerais. Irmãos, poderíamos usar a palavra tadinho do pastor, dos pastores. Não, mas não, é privilégio, é honra. É honra estar aqui. Apesar de que tem que ter uma atenção triplicada para você estar firme com o Senhor. Mas é honra. Mas é ruim a igreja se levantar contra as lideranças que estão lutando para fazer o que é certo.
Esse é o tempo da igreja se unir, ter compaixão das pessoas, orar para Deus sustentar, fortalecer, dirigir. Mas às vezes nós nos tornamos anticristos. Por quê? Porque a obra é de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é do pastor. O pastor vem e vai, outro pastor vem, outro pastor virá. Mas a igreja é do Senhor Jesus. Trabalhar contra a igreja é trabalhar contra Cristo. Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem é? Eu sou Jesus. Não, mas estou indo atrás do povo ali. E tá, pois é, o meu povo. Quem persegue o meu povo, persegue a mim. Quem levanta contra o meu povo, levanta contra mim. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Não faça isso não, meu filho. E Deus, graças a Deus, transforma Saulo. Então, está entendendo sobre a questão do anticristo? Nós estamos juntos para fazer uma obra. Não é que você está ao lado do pastor Lindomar e da sua filosofia, não. Você está ao lado do pastor e o pastor está ao seu lado e nós estamos vivendo para Cristo. A filosofia não deve existir filosofia de homens. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, que está sendo anunciado com simplicidade, e creio que você está entendendo tudo. Então, nesse sentido dos anticristos, que não é o anticristo iníquo que vai se manifestar ainda, 1 de João 2,19 e o versículo 26, abram aí por favor. Glória a Deus. Eu estou diminuindo o gelo da água, irmãos. Aí quando vocês colocarem gelo, coloca só 2 pedrinhas. E depois eu vou tirar o gelo. Os que não faz bem. Glória a Deus. Encontramos? Olha o que acontece. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Uma das evidências. Estas coisas vos escrevo, 26, a respeito daqueles que vos querem enganar. Então, quem é o anticristo? Aquele que quer enganar a igreja. O contexto é claro. Porque no 18 está falando dos anticristos. E nós lemos o 18, o 19 e o 26. Então, nesse aspecto, infelizmente, nós temos uma concorrência forte. Como, por exemplo, também, pastores que chamam membros de outras igrejas para irem para a igreja deles. E geralmente os membros que o dízimo é mais alto. É um trabalho anticristão e anticristo. Por quê, pastor? Eu explico aqui sempre e quero que você entenda mais uma vez, em nome de Jesus. Você deslocado do seu lugar só vai dar trabalho e vai ter problemas. O crente tem que ser dirigido por Deus. Se vocês estão aqui e ainda permanecem, porque esta é a doutrina, e a forma de doutrina que convence o seu coração, Deus te convenceu, e você está aqui aprendendo a verdade. Se você for para outro lugar, tendo esse tipo de comportamento, você não vai viver bem lá, não vai estar bem, vai começar a discordar de muitas coisas e vai dar trabalho. Então, a pessoa tem que andar pela direção de Deus. Por isso, quando as pessoas vieram para cá, as pessoas que vieram para cá, pergunte a elas, só se eu esqueci de algum. Mas a minha palavra é, ore a Deus e veja se Deus está te dirigindo. Para nós é alegria receber todos. Mas, se não é a direção de Deus, não vai ser bom para você. Então, procure entender se esta é a direção, se isto Deus está te dirigindo. Tem certeza? Tem. Porque toda a igreja tem problema, tem irmãos que ainda não são convertidos, etc. Então, se você estiver aqui, lembrar que Deus te dirigiu, você também vai suportar essa luta. Cadê as pessoas que chegaram ultimamente aqui, de 3 meses para cá? Falei isso para vocês? Falei, Rodrigo? Então, por quê? Falei, Marconi?
Então, irmãos, por que eu falo isso? Eu não quero ovelhas de outros rebanhos. Eu quero ovelhas que Deus dirija, porque elas vão ser parceiras aqui. Eu não quero números, eu quero Deus e a direção de Deus. Agora tem pessoas que começam a ter problema conosco e começam a orar para Deus apontar outra igreja. É certo um crente fazer isso? Não. Você tem que vencer os seus problemas no lugar que Deus te dirigiu. E o dia que Deus te dirigir para sair desse lugar, você vai sair chorando. Oh Senhor, queria tanto ficar. E aí mostra que o seu coração está no lugar que Deus te colocou. Se você sair batendo o pé, mostra que você é um anticristo. Entendeu ou não? Batendo o pé, anticristo. Chorando, Cristo. Cristão pequeno. Entendo o que eu estou falando. Não estou amaldiçoando ninguém, porque pastor não amaldiçoa, irmãos. Pastor traz a verdade. E a gente que recebe, decide se vive ou não. Agora Deus te dirigiu, né? O Renato e a Kelly estavam falando esses dias. Pastor, nós fomos falar com o senhor e tal. O senhor falou, olha, ore para ter paz no coração, para Deus dirigir vocês, porque se for assim, tal, não sei o quê. E nós falamos outras coisas e tal. Daqui um pouco eles estão lá na França fazendo a obra de Deus. E agora Deus está dirigindo para algo mais especial ainda, porque Deus dirigiu eles. Pronto. O ruim é a pessoa falar, pastor, eu estou saindo por quê? E aí parece que está destilando fel, e sai com a cara fechada, sai brigado. Por quê? Porque ficaram coisas mal resolvidas. Não deixe a mágoa crescer no seu coração. Seja livre, trate as coisas e seja abençoado. Está entendendo, sim ou não? Muitas vezes o lugar onde Deus quer te transformar, mudar, te aparelhar, formar, fazer você maduro, encher e levantar para enviar, é o lugar onde você mais será provado. E se alguém quer fazer obra de Deus, o lugar é o lugar da prova. Não está fácil fazer obra de Deus. Deixa eu falar, se eu fosse uma pessoa carnal, eu não estaria aqui mais. E nenhuma igreja, se o comportamento fosse dos diversos que a gente sabe por aí. Não, mas nós somos espirituais. E devemos amar e permanecer. E passar por onde Deus quer que a gente passe, porque tem algo lá na frente esperando. E eu tenho que estar pronto para aquilo. Se eu não estiver pronto, lá é o lugar da queda. Porque eu vou chegar lá. Mas lá é o lugar da queda. Se precipitar, se antecipar, mesma coisa. Porque Deus sabe dar estruturas. Quem está entendendo? De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristãos que se haviam separado do grupo dos verdadeiros crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias, também, né? A Bíblia diz em 1 de João 2,22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho, outra categoria de anticristos. São falsos, e os outros que negam que o Cristo é Jesus, que Jesus é o Cristo. Por exemplo, infelizmente os testemunhas de Jeová não creem em Jesus Cristo como Deus. Não, são testemunhas não creem na cura, no que Jesus faz e etc, etc, etc. Então, infelizmente, não julgando as pessoas, mas aceita, é anticristã. Por quê? Nem Jesus está lá. Entende ou não? E aí tem que ter sabedoria, porque eles oferecem estudos gratuitos. E batem de porta em porta. Tem que entender, irmãos. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Como que fica esse versículo? A Bíblia deles também é adulterada. O capítulo 5 de João, versículo 4, só tem um travessão lá.
Não tem o versículo, foi arrancado. E a vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ali está colocada hoje. Não, te digo hoje, vírgula, ainda estarás comigo no paraíso. Adulterações diversas. Mormons, também mesma coisa. Tem o livro dos Mormons, que ele está acima da Bíblia, porque só se interpreta a Bíblia pelo livro dos Mormons, que são a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Olha o nome, tanto que é forte. E aí vem muita coisa, né? Eu admiro muito o adventista. O estudo escatológico dos adventistas são maravilhosos, os estudos. Eles têm um mestre lá chamado Dr. Rodrigo também, que é muito bom. Só que aí vem aquela questão da Ellen Goldwhite, né? Tem até um testemunho lá do Dr. Rodrigo que não concorda muito com certas coisas, da Ellen Goldwhite, né? As profecias dela e etc. E tem a questão que se não guardar o sábado não é salvo. O sábado não é Salvador, o Salvador é Jesus. Aí a gente tem que entender muita coisa. Jesus é maior que o sábado. Então, vários, né? 2 de João 1,7 diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, nega Jesus Cristo. Todo lugar que nega Jesus é anticristo. Entendido, sim ou não? Os anticristos não são ateus, não são pagãos que estão lutando contra Jesus. São indivíduos que estão pregando um evangelho, mas que não é o verdadeiro. Por quê? O engano. A questão aqui é enganar as pessoas. Outra coisa, por exemplo, uma coisa bem anticristã, congregação cristã. Se eu fosse para a congregação cristã, sendo pastor, tendo 27, vai fazer 27 anos de fé, eu teria que batizar de novo lá, porque só a igreja, congregação cristã é que salva. Salvador é Jesus. O Salvador é Jesus. E lá eles não aceitam pastor, e muitos, em algumas alas, odeiam pastores e diz que todo pastor é lobo. Aceitam anciãos, que faz o trabalho de um pastor. Não aceitam dízimos, mas retiram ofertas enormes. E aí quem não gosta de ser dizimista, quer ir para lá. Eles aceitam alguém que à noite pode, na sua casa, sozinho na sua casa, seja que hora for, pode tomar até um copo de cachaça, não tem problema, desde que esteja na sua casa. É aquele negócio, né? Fica na sua casa, mas fuma só um cigarro de maconha. E aí pessoas vão, por quê? Porque tem revelação, porque tem mais não sei o quê. Irmãos, é hora. Talvez a gente possa dar um estudo aqui sobre as seitas e sobre as heresias, não é? Seitas e heresias, é um bom estudo, sim ou não? Sim. Então, irmãos, por favor, voltem-se para a palavra de Deus. Não para os ódios das pessoas, para os rancorosos. Se você estudar a vida dos fundadores das seitas, vocês vão ficar escandalizados. Então, meus irmãos, 2 aos Coríntios 11, abram. Glória a Deus. Nosso intuito aqui, falando essa palavra, não é levantar contra ninguém, mas trazer a verdade. E entenda uma coisa, eu aprendi na minha sala de pós-graduação de Ciências da Religião. Pela misericórdia de Deus, eu sou pós-graduado em Ciências da Religião. Eu aprendi na minha sala com o Daniel Sotelo, que era meio doidão, mas é um mestre. Ele dizia assim: o maior herege é aquele que omite a verdade. E eu creio muito nisso. Se sabemos a verdade, temos que anunciá-la.
Olha o que diz, 2 aos Coríntios 11:4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais, pois os tais são falsos apóstolos. 13, vamos para o 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nós temos que atentar, irmãos, o Evangelho já foi pregado. E nós já sabemos que para viver com Cristo é sem pecado. E se pecar, confessa e deixa. Andar com Jesus, guardar a fé, ter firmeza de fé, ser de Deus. Jesus preveniu a igreja sobre o trabalho enganador desses falsos profetas. Abram 7 de Mateus. 7 de Mateus 15, versículo 15, por favor. Leiam em alta voz o versículo 15, cada vírgula, uma paradinha por gentileza. 1, 2, 3. Dentro do ponto de vista que temos falado, quem são estes? Estes que têm aparência de bons. Tipo a síndrome de Absalão. Qual é a síndrome de Absalão? Se eu fosse rei, eu faria melhor. Tipo assim, se eu fosse pastor dessa igreja, eu faria melhor. Ah, mas se eu fosse pastor dessa igreja, você já seria presbítero. Não, mas se eu fosse pastor dessa igreja, você era o co-pastor. Se eu fosse pastor dessa igreja, aqui eu levantava você como missionária. E vai conquistando pessoas. Aí visita pessoas, vai de casa em casa e vai conquistando pessoas. Não, eu vou te ajudar. Não, eu vou jejuar por você. Se eu fosse pastor, você não é pastor. Você não sabe o que tem que acontecer para subir por Deus num altar para ser pastor. Porque se fosse pastor, ajudaria o pastor da igreja. E entenderia o pastor da igreja. Levaria as pessoas à submissão ao pastor da igreja em Cristo. Levaria as pessoas a entender, nós falamos aqui na reunião de obreiros, pacificadores. Sim, lembra? Quem lembra os obreiros aí? E as obreiras? São pacificadores. Não, não é bem assim, vamos ver, vamos conversar. Não, vamos lá. Não, eu vou com você. Nosso pastor está lutando para trazer a nós o Evangelho. Estou falando isso aqui na igreja, naquela igreja, na outra igreja. As obras precisam se fortalecer e não de arrumar anticristos. E aí, a gente entende muito bem. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos. A intenção é outra. O propósito é outro. 21 a seguir diz assim: nem todo o que me diz palavras de Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso quer dizer que muitos anticristos farão milagres. E pessoas nesse tempo seguem os milagreiros e não a palavra. Irmãos, antes dos milagres, e nós precisamos no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nós precisamos de milagres, mas antes deles, é que foi falado aqui quinta-feira, antes deles, o milagre da salvação. Andar com Deus, ser de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, com amor puro, sincero, verdadeiro, de caminharmos para os céus. Entende? Está claro? Sim ou não? Então o que nós vamos fazer com as verdades? Mas além, Jesus advertiu que durante o período anterior à sua segunda vinda, a última era da igreja, os anticristos tentariam de fato fazer o papel de Cristo, pretendendo ser o Messias regressado. A Bíblia diz em Mateus 24, 4 e 5, e de 24 a 26, respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, ou seja, vai ter o espírito do engano. É o Satanás que se veste como de anjo de luz, seus ministros como ministros das verdades, da justiça. Acautelai-vos do engano, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque quando o Cristo manifestar, ele será visível a todos. Não precisa de correr atrás. E nós vemos hoje, irmãos, por incrível que pareça, existem claramente pessoas se dizendo Messias hoje, no nosso tempo. Lá nos Estados Unidos tem um mexicano, não sei o que, Jesus lá, Jorge Jesus. Então, o camarada disse o Messias e tem um punhado de seguidor. E ele põe o número 666 e o povo põe também. Tem uma aberração aí, eu digo aberração não à pessoa, mas ao que se trata, o INRI, e tem seguidores. Que cegueira é essa? E as pessoas que seguiram aquele que disse que o mundo ia acabar, não sei o que e tal, daqui a um pouco todo mundo suicidou. Por que a gente não segue a verdade tão pura? Mas o problema é a gente deixar se enganar, e aí Deus nos entrega ao espírito de engano. Por isso, cuidado com o espírito de engano, seja puro, seja livre, seja limpo, seja de Deus. Guarde a sua fé, guarde a sua vida. Está claro aqui, a verdade. A Bíblia é o livro de Deus e acabou, já está provado cientificamente, já está provado que espiritualmente, na prática, o que Deus já fez na sua vida. Cuidado, não entre no caminho do pecado, abandone o pecado, viva para Jesus Cristo. E aí vem, antes do dia da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação do grandioso e final anticristo. O anticristo que ainda está para vir, quando a igreja for arrebatada, irmãos, o anticristo verdadeiro, que é o iníquo, se manifestará para reinar na terra. Então, anticristos são pessoas que trabalham contra Cristo, pessoas que vão se fazer como Cristo, e são pessoas que lá fora da igreja também trabalham contra Cristo. O primeiro trabalha aqui contra Cristo. Mas aí diz a palavra, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e nós estudamos sobre ela, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse é o anticristo. Por isso, 2 Tessalonicenses diz a seguir, 8 a 10. Capítulo 2, mesma passagem, só que os versículos 8 a 10. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Não existe concorrência para o nosso Senhor Jesus. O homem mais poderoso da terra depois de Jesus que se manifestará será o anticristo, e Jesus vai fazer. A quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, os que rejeitaram a verdade serão entregues à mentira. O texto segue falando sobre isso. Aí que está a questão. Nós temos que estarmos prontos para sermos raptados da terra. Quando a igreja for raptada, for arrebatada, o anticristo se manifesta. E aí vai começar a surgir outras coisas que falaremos com a sequência do texto, do estudo. Podemos seguir? Que dia que é hoje mesmo? 23. Podemos dar sequência? Estão interessados a isso? Entendemos? Então, que o nosso coração seja puro para a palavra, para a verdade, voltados para amar a palavra e a verdade da palavra. Que nós tenhamos um coração puro para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que não sejamos julgadores de ninguém, mas acolhedores, ajudadores, pacificadores, pessoas que se unam para que o mundo saiba que Jesus é o enviado de Deus e o Salvador da humanidade. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Continuaremos no próximo domingo, falando o que acontecerá a este anticristo e como o reconheceremos. A pessoa do anticristo também, e falaremos algumas coisas, mas mais breves, porque o estudo aqui não é escatológico, é só para entender os sinais e o que vai acontecer, tá bom? Podemos depois dar um seminário de escatologia bíblica dentro da nossa visão também. Tão interessante quanto sobre seitas e heresias, porque esse é o tempo de nos guardarmos. Tem gente que diz assim, por que eu quero saber disso, se eu vou ser arrebatado antes? Justamente, para a gente animar para o arrebatamento. Se não era para nós sabermos, a revelação não estaria aqui. Está aqui, e a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que lê, e que guarda profecias deste livro do Apocalipse. Então é para nós, amém? E muitos desses estudos, quando a igreja for arrebatada e se permanecerem pela internet, serão usados para a pessoa entender o que aconteceu na terra. Vamos orar então? Glória a Deus. Gostaria muito que você revisse esse estudo, para ter uma direção, para ser puro de coração, para ser pacificador, para ser unido com todos na igreja, para ajudar o pastor da igreja. Se você porventura um dia sair dessa igreja e que seja unicamente pela direção de Deus, que você chegue no outro lugar e vai ajudar o outro pastor e que tenha compaixão dos que pagam preço pela obra de Deus. Amém? E que ajude o líder do seu departamento, que ajude mesmo, e entenda os ministérios. Um é Paulo, outro é Pedro, outro é Apolo, outro é Tiago, outro é Silas. Cada um tem um jeito de ser.
Outro é João, discípulo do amor, mais diferente. O outro é o Pedrão, mais forte. O Tiago, mais profeta, mais duro. Tanto que não queria nem colocar o livro do Tiago lá no Novo Testamento, porque era o profeta que estava falando duro demais. É o jeito, é o estilo, e ele trouxe verdades. Um é João Batista no deserto, o machado está posto na raiz. O outro é João, filhinhos, não pequeis. Ame cada líder que Deus levanta para a nossa vida. Amemos o nosso pastor presidente, pastor Francisco. Tem um coração muito bom. Uma pessoa que Deus fez tantas obras. Você tem uma noção, o pastor Francisco já pregou em lugares que mais de 200 almas se converteram a Jesus. Pastor Francisco já foi usado para pessoas serem libertas na hora de câncer, de enfermidades, de coisas, revelações tão lindas. E ele pagou o preço para isso. Está precisando da nossa oração. Ore por ele. Amém? Deus sabe o que faz, mas nessa hora a igreja se levanta uns pelos outros. Ok? Então vamos continuar orando e fazendo a obra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo, por esta palavra desta manhã, pelo cuidado do Senhor com a igreja, pelo cuidado do Senhor com todos que foram ajudados, os que foram disciplinados, que venceram suas disciplinas. Meu Deus, obrigado pelos que estão vencendo. Obrigado porque o Senhor é sustentador, é aquele que dá força, é aquele que faz acontecer. Obrigado porque o Senhor não despreza, o Senhor ama. Obrigado, Senhor, ajuda a igreja, ajuda o teu povo, faça uma obra de avivamento nesses dias, nos ensina a andar no caminho da verdade, nos ensine a amar o Senhor Jesus Cristo de verdade, a sua palavra, guardar o evangelho verdadeiro. Pai Santo, nos ensina, ao invés de julgar, a perdoar, ao invés de condenar, a absolver. Nos ensina, nos ajuda, Senhor, e abençoe os líderes que ocupam os altares, abençoe os líderes que estão também em dificuldades neste momento, com enfermidades, cura eles, como nosso pastor Francisco, mais uma vez oramos, pastora Cilei, pastor Salmo de Omar, Senhor, meu Deus, consolo para a família que está enlutada. Meu Deus, levanta a igreja, abre os nossos olhos, encontra em nós adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós rogamos, abra os nossos olhos do entendimento, nós rogamos, tira de nós todo e qualquer mal, todo e qualquer distúrbio, toda e qualquer confusão, em nome de Jesus, estabelece a tua vontade em nós. Espírito Santo, permaneça em nós, nos convença da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, do amor, da palavra. Vem, Espírito Santo, abençoe esta pessoa que está orando pela internet, ajuda a todos. Nós oramos juntos no nome precioso de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe José Marcionil, querido irmão ali de Rio Verde. Deus abençoe toda a família e também a filha e família que estão em Dubai. Que Deus lhes dirija, viu, meus irmãos? Deus abençoe todos que estão conosco. Mantaila Amorim, Maria Mendes, Mandivanete, Ali de Gurupi, não é, Mandivanete? Deus abençoe de forma especialmente aí. Madalgisa Tagliamento,
Querida irmã Dalgisa, irmã Dalgisa nos recebeu na casa dela, em Póvoa de Varzim, 40 dias, dentro da casa dela. Que coisa linda, viu, irmã Dalgisa? Nunca vou esquecer, e Deus nunca vai esquecer. E a recompensa esteja sobre a vida da senhora e da casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, enfim, irmão Caio, Carlene, guerreira de Deus, Deus abençoe a todos que estão pela internet. Fabiana Bernardo, Suleni, né? Borges, Deus abençoe. Leontino Souza, Deus te abençoe. Edson Lizardo, está sumido, irmão. Deus abençoe, irmão Edson e família. Uau. Viviane e Moisés, meus queridos, Deus abençoe vocês muito. Pastora Sueli Angieta, pastora ali na Bahia. É na Bahia, irmã Sueli? É, muito querida, irmã Sueli, foi conosco numa caravana para Israel. Muito abençoada, serva de Deus. Né? Adelaide Fontoura, estão pelo YouTube, mas Adriana, Deus abençoe em nome de Jesus. Maneile, família, já falei, não é? Deus abençoe, enfim, a todos, obrigado pela presença conosco. Dalva Maria, Deus abençoe. Não deixem de assistir mais uma vez, irmãos, é muito importante. Oração pela Ingrid, vamos continuar orando. Jonathan, graças a Deus, né, recebeu alta, mas precisa da restauração total, e nós vamos orar. Marla Cardoso de Goiatuba, né, o problema do câncer. Pastor Antônio Bicudo, pneumonia. É seu irmão? Está com pneumonia. Internado em Pirenópolis. Vamos orar, irmãos? Antônio Bicudo, irmão do pastor João Batista. Tá bom? Que Deus abençoe e faça um milagre nessa manhã lá. Vilmar Campos, libertação das drogas. Tiago e Diego, reconciliação e salvação. Irmã Angelita e Josias continuaram orando. Deus abençoe a irmã Angelita. Irmã Angelita é fiel todos os cultos. Ela passa áudios dizendo: pastor, a glória de Deus está aqui. E tanta coisa que Deus age lá na vida dela. Coisa linda, viu? Vanderlei, restauração da saúde. Pastora Magali, câncer no fígado e Covid. Eita, meu Deus. Natália, Carlos Eduardo e Luiz Carlos. Diego e Rafael, libertação das drogas e salvação. Ionice, mãe do diácono Paulo, infecção no sangue. Romário e Rodrigo, libertação das drogas. Olacir e Iraci, suspeita de Covid. 42, Facebook, 31 contas YouTube, 219 pessoas conosco pela internet, nesse tempo real. Irmãos, se deu, e os irmãos que precisam de oração, vamos continuar orando aqui. Se deu algum sintoma, já vai para os preventivos. Sabe o que eu tenho observado? Eu não sou médico. Estou falando aqui de coisas que eu tenho observado, ok? O que eu tenho observado é que as pessoas que fazem o preventivo, a maioria delas não tem problemas mais sérios. Aqui. Os irmãos que passaram não tiveram problemas tão sérios. Mas aí a ivermectina, depois você vê lá do jeito que toma certinho, não vou falar aqui porque senão, aí um ouve 2, o outro ouve 4, ouve outro 5 e Deus me livre. Pega a informação certa. E se alguém falar para não tomar, procure alguém que fala para tomar, né, Tiago? Procure alguém que fala para tomar, porque tem gente aí que, pelo amor de Deus, está contra a vida. E aí, irmãos, olha o tanto que a coisa é esquisita, né? Aí falaram que a cloroquina, que mais não sei o que, agora a China está receitando cloroquina. O que você me diz, Tiago? Tiagão é nosso ajudador. Andaram falando que aquele negócio lá, que não sei o que, provocava, não sei o que, eu passei logo para o Tiago, pergunta para os médicos. Não, pastor, não procede, amém. Se procedesse, nós íamos divulgar aí nos grupos. E eu não vou falar o que é, porque senão tem gente que fala que eu falei que é. Ô, Jesus, é difícil. E aí eu estou ficando mais, né, mais sábio. E aí, ivermectina,
azitromicina, cloroquina, a vitamina C com zinco, né? Vitamina D, né, Tiagão? Tudo isso. Mas aí pergunta um profissional direitinho. E toma os preventivos, a maioria não tiver problema. Aqui na igreja ninguém teve. Tiveram aqueles problemas de mais seriedade, né, o Ronaldo? Mas venceram em casa, né, Ronaldo? Venceram em casa, que foi o caso da Emanélia e tal. Mas a Emanélia está ali, ó. Não foi, Emanélia? Depois que começou a tomar, sentiu melhor. Ou seja, tem que ser o seguinte: começou o sintoma, não faz mal, né, o Tiago? Não faz mal, por que as pessoas não deixam tomar? E tem gente que já tomava a ivermectina, irmãos, porque lombrigueiro. Sabia que a gente tem que tomar lombrigueiro pelo menos uma vez por ano? O bom parece que é de 6 meses, não sei, não falei nada. Mas tem que tomar lombrigueiro, sim ou não? Pelo menos uma vez por ano, pronto. E a ivermectina é lombrigueiro. E faz mal para alguém? Faz bem. E qual que é a função dela? Não deixar proliferar os vírus. O Jim venceu, mas a Jenny. Anselma Carvalho, a nossa orientadora também. Quase as mesmas coisas que postaram no grupo. Aí. Não tiveram quase sintoma nenhum. Tomaram antes mesmo de saber o resultado. Já deu sintoma? Pois é, muitos médicos mandam ficar em casa para ver se piora. Aí que é o problema. É a versão que eu falei para ver se piora, porque eles usam outro termo, para ver se tem alguma reação. Preventivo. Propaganda do Luiz Cláudio aqui, ó. E pode comprar que ele é abençoado, você vai ajudar a obra de Deus. B6, B12. É um complexo. Melhora a humanidade. Imunidade. Amém. E bom para a imunidade também é o suco de uva integral natural com inhame. E o chá, maçã, água de coco e inhame. Naturais, ó, faz bem para tudo. Eu lembrei a palavra certa. A ivermectina, ela baixa a carga viral, né, gente? Baixa a carga viral, ou seja, não é que ela não deixa você pegar, ela não deixa o vírus multiplicar. Ok? Ó, propaganda aqui, ó. Ó, o volante do carro tem bactérias que causam pneumonia. E as cadeirinhas de criança e tudo. O Flávio realmente fez um estudo aprofundado, fez curso para higienização do carro nesse tempo. E ontem teve alguém que ganhou, e foi o Derek, né? Amém? E para a igreja ele faz mais barato, viu? E aqui pertinho. Esqueci o que eu ia falar. Então, faz o preventivo, ok? Deu sintoma, preventivo, fica em casa, espera o tempo passar e daqui um pouco, graças a Deus, em nome de Jesus, todo mundo bem. Ok? Todo mundo bem. Não deixa ter sintomas mais fortes para tomar o que já deve tomar. Tá bom? Mal não faz, só faz bem. E ora antes ainda, vai Jesus, consagro tudo aqui, vai curar até o que o remédio não cura, vai curar. Pronto. Ok, vamos orar?
Você é um que está ao lado de Cristo? Você é a favor de Cristo? Você todo dia luta para ser um cristão? Um Cristo pequeno? Senhor nosso Deus e Pai, levantamos as nossas mãos. Cada vida que está enfermo nesta hora, Senhor, e que está com a sua mão levantada, receba nas suas mãos a unção e o poder e a autoridade para, no nome de Jesus, passar a mão no local da enfermidade e ordenar que saia, com base em Marcos 16:17, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Clevaço, plechamai. Meu Deus, em nome de Jesus, cada enfermidade agora seja queimada. Onde estas mãos estão passando, os males vão saindo. Em nome do Senhor Jesus, queima, queima, queima. Queima baço, bílis, fígado, intestinos, queima. Pâncreas, vesículas, rins, queima. Sai toda a enfermidade. Sai da coluna. Toda enfermidade na coluna, nos rins, desapareça agora em nome de Jesus. Saia do coração em nome de Jesus, desapareça. Abençoe as válvulas, abençoe os batimentos cardíacos, abençoe as coronárias, abençoe o coração, cura o coração, cura as artérias, as veias, queima rávia, sobrecandai, queima nos olhos, queima nos ouvidos, queima, meu Deus, queima nas narinas, toda sinusite, adenoide, desapareça, raplavaço, queimai, em nome de Jesus. Queima nos ossos, toda e qualquer osteoporose, toda e qualquer falta de cálcio, todo e qualquer mal, os ossos sejam curados, fortalecidos. Sai câncer dos ossos, queimado em nome de Jesus. Que dave a sébia nurachandai, todo e qualquer nódulo, todo e qualquer caroço, todo e qualquer câncer desapareça em nome de Jesus. Toda e qualquer hérnia desapareça em nome de Jesus. Queima, queima no estômago, todo o aparelho digestivo, queima no aparelho respiratório, pulmões, brônquios, em nome de Jesus. Queimana, toquebanai. Sai da pele, toda mancha da pele, todo câncer de pele, em nome de Jesus, vai embora. A circulação sanguínea seja curada agora. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Toda enfermidade desapareça desse corpo. Toda enfermidade neste corpo sai agora. Toda gripe, todo mal-estar, toda dor, todo mal, todo vírus, todo e qualquer mal, todo e qualquer início de Covid, sai. Em nome de Jesus seja curado. Anagará chamar, em nome de Jesus seja curado. Visita pela internet igualmente como aqui, Senhor, e confirma as curas agora, confirma os milagres agora, em nome de Jesus. Confirma a cura, a saúde para o irmão Benedito e Manhone, irmão Jair e Creuza, Hilda Rocha, Marinês, Maria Nilde, Ivani Carvalho, Nildete, irmão Gilberto, irmã Maria de Freitas, irmã Marta e a família, irmã Naná, Diácono Felipe e família, irmã Regiane e família, Bruno Cianque e família, irmão Isaac, oh Deus, irmão Kaique e família. Abençoa, irmã Necida, sede, toca agora, em nome de Jesus, meu Pai. Pastor Francisco, pastora Cilei, Salmo de Omar, pastor, visita Ramantura Katamai. Todos os pedidos de oração nessa caixa de oração, visita. Em nome de Jesus rogamos, em nome de Jesus oramos. Ajuda agora, cura agora, fortalece agora. Ó Deus de milagres, Deus que abarca a terra e céus, Anai Vexamai, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Abençoa agora, cura agora, sara agora, liberta agora, mal saia em nome de Jesus. Abençoe os nossos vizinhos, abençoe a nossa região, lava no sangue de Jesus, limpa de todo o Covid, de todo o mal.
Entra, meu Deus, em cada vida, em cada irmão, os pedidos de orações agora. Toda a Covid seja eliminada, os infectados curados. Faz um milagre na terra, manda as vacinas, faça, meu Deus. A terra vacinada pelo céu, elimina, faça desaparecer esse mal. Levanta a igreja com avivamento, confirma a obra. Oramos crendo, oramos sabendo que o Senhor é Deus e tudo quanto o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Nós sabemos que basta uma palavra tua, basta uma ordem dos céus e tudo vai acontecer em nome de Jesus. Meu Deus, visita a terra, visita o globo terrestre, blesse a plova, canto ramandaraia, e a rushamai. Estende a tua mão poderosa, queima o mal, queima a praga, cura os servos, as servas, cura a terra, faça as obras dos céus. Nós cremos, nós oramos, nós sabemos que tu és Deus e não há outro. Por isso oramos em nome daquele que venceu já tudo e todas as coisas na cruz do Calvário. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus decretamos a cura, a libertação. Esse abafamento está saindo agora, irmã. Esse abafamento, essa coisa ruim na caixa torácica está saindo agora. O refrigério está entrando, o milagre está entrando, a libertação está. Não vai dar AVC, não vai dar AVC. Estás curada, estás sarada, estás limpa pelo sangue do Cordeiro, pelas pisaduras do Senhor estás curado. Receba o milagre, receba a obra, receba o mover do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, levanta as mãos e comece a louvar a Deus pela cura, pelo milagre, pela restauração, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Levantem as mãos, adore o Senhor, dê glória ao seu nome e diga a Ele: eu creio em nome de Jesus que o Senhor fez uma obra nesta hora na terra e nas vidas que clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Quando eu peço para você levantar a mão, você levanta. Muito obrigado, porque eu peço para você levantar para o Senhor e em favor das orações, nesse caso que estamos fazendo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Diga: eu creio e concordo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmã Cíntia Fagione Diniz, bem-vinda, viu? Toda a família em Goiânia. Jeremias Pereira, pastor Jeremias, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Jeremias está dizendo aqui sobre algumas coisas interessantes. Pastor Júnior Claus, muito bem-vindo, Deus te abençoe. Mandaiane Reis, irmão Edson Lopes, meu querido. Antiparasitários, né? Que eles são. E ela, deve ser a ivermectina, né? Ela combate antes da proliferação da célula infectar. Porque o vírus, ele procura a célula e através da célula, então ele combate. E é muito bom ela, né, a ivermectina. Que Deus abençoe. Obrigado pela ajuda aí, meu querido irmão Jeremias, farmacêutica há muitos anos. Jaqueline Braga, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Próximo culto da equipe laranja, quinta-feira, 19h20. Hoje à noite será a equipe azul. E que Deus abençoe todos esses cultos de forma especial. Hoje tem bolo de mandioca com cafezinho, uma delícia. E podem passar por aquela porta, participar e já seguir reto para não aglomerar. Temos tomado os cuidados. Pastor, eu tomei todos os cuidados e aí acabou que eu tive esse problema da infecção. Irmãos, consciência limpa, tranquila.
O problema é ir para uma festa e aglomerar e depois aquela coisa toda. Tome os seus cuidados, Deus tomará as decisões dele, estamos entregues nas mãos do Senhor. Amém? Alguém falou assim, até os evangélicos estão infectando, porque agora não sei o que. Irmãos, Deus está provocando temor na igreja. Pela minha fé, todos que foram ungidos, ninguém seria contaminado. Mas Deus tem uma ação que está sobre toda a fé, a vontade dEle. E Ele está mostrando para nós, temos temor de Deus. Temor. Amém? Curva a sua cabeça. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a sua doce, perfeita e maravilhosa paz. A Shalom. E assim seja hoje, amanhã e até a eternidade na Nova Jerusalém. Os que concordam com tudo e recebem tudo que foi ministrado de Deus para a sua vida e família vão dizer? Amém. Tome assento. Deus te abençoe. Internauta, o anticristo está para se manifestar, o iníquo. Mas muitos anticristos estão por aí. E nesse último tempo, muitos outros já se manifestaram. Que não é o iníquo, mas trabalham contra Cristo. Seja firme. Ame a palavra. Seja aquele que lute todos os dias para viver para a glória de Deus. Para viver a verdade de Deus, o Evangelho. Cuidado, ninguém te engane. Seja de Jesus. Ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus te abençoe.